Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Sou o professor Eduardo Paixão e na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre um período muito importante na história, um período inclusive que temos consequências até os dias atuais. Herdamos algumas características, mas tudo isso a gente vai ver no decorrer da sequência de vídeos. Teremos vídeos também sobre as outras fases da Revolução Industrial, as causas, mas no vídeo de hoje vamos falar quais foram os problemas que enfrentaram aqueles trabalhadores e quais foram as situações que fizeram chegar na Revolução Industrial. Então vamos lá! Afinal, o que foi essa tão falada Revolução Industrial? Houve violência? Não houve violência? Foi uma revolução? Não foi? Então vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, o que você deve saber sobre a Revolução Industrial é que foi um processo de transformações econômico-sociais. O que seria isso, tio? Ou seja, nós tivemos um processo transformador, tivemos modificações não só no sentido da economia, mas também na sociedade. Ou seja, transformou dois aspectos aos quais as pessoas ali estavam presentes. Qual foi o local e o período, tio? Foi aqui no Brasil? Não. Foi na Inglaterra. Aproximadamente nós tivemos ali séculos XV, XVI, mas mais ascensão mesmo tivemos no século XVIII. Qual era a intenção dos trabalhadores? Produzir mercadoria ficou mais barato e acessível. Para quem, professor? É claro que não era para o proletário. Isso aí era para justamente o dono daquela fábrica, o dono daquela indústria. Então, veja, quando eu implemento indústrias, eu consigo ter o quê? Uma peça mais barata. Porém, trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente, como poluição e até mesmo o êxodo rural. Ou seja, muitos trabalhadores daquele período migraram do campo para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. E você acaba de ver aí uma imagem onde nós vamos observar que ao lado temos uma substituição da mesma por uma máquina. Tio, quer dizer que essas ferramentas viraram essa máquina grande? Não, meu aluno. Mas preste atenção em um detalhe. Quantas pessoas, quantos trabalhadores eu tenho que ter para utilizar todas essas ferramentas e quantos trabalhadores eu preciso para ter toda essa ferramenta? Então, veja, o trabalho ele vai utilizar menos trabalhadores, mas eu vou ter muito mais peças. Então, para o senhor ali que é dono de uma indústria, é muito mais vantajoso. Ou seja, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. Então, as fábricas estavam a todo vapor. Quais foram as causas para essa revolução industrial no século XVIII? Primeiro, podemos destacar a expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII, que trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Ou seja, você já deve saber qual era o papel da burguesia e o que financiavam. Eles também atuavam nas expansões marítimas, que aí temos como grandes pioneiros das expansões marítimas a própria Inglaterra, temos Portugal, temos a Espanha, não é assim? Então, veja, quanto mais eles se expandiram, mais riqueza os burgueses obtiveram. Nesse caso, facilitou a implementação de indústrias. Verificou-se também que se obtinha maior produtividade e se aumentavam os lucros quando se empregavam máquinas em grande escala. Então, veja, no lugar de eu ter 100 operários trabalhando com 100 ferramentas diferentes, eu posso ter 200 máquinas e eu posso ter 100 operários. Meu ganho vai ser maior. Então, isso se tornou muito mais interessante. Era mais vantajoso para a burguesia ter máquinas do que mais operários. Muito embora, em algumas máquinas, esses operários trabalhavam. E aí você tem uma imagem de um filme, o qual eu gosto muito, de 1936, que se chama Tempos Modernos, com aquele ator fantástico chamado Charles Chaplin, né? Então, veja, é um filme fantástico,
você consegue compreender, inclusive, os motivos da Revolução Industrial e consegue perceber também, mesmo que em tom de humor, quais foram as consequências disso. Então você vai perceber que o Charles Chaplin ele começa a sofrer alguns tiques nervosos, você percebe que ele também começa a desenvolver uma certa fragilidade mental, e tudo isso causado pela excessividade de trabalho naquele período, a qual a jornada diária era imensa. A primeira fase da Revolução Industrial, essa que estamos destacando, ou seja, fazendo uma breve introdução, nós temos como principal característica o surgimento de mecanização que operou significativas transmissões, ou melhor, transformações, em quase todos os setores da vida humana. Tio, eu não estou conseguindo entender, meu aluno. Imagine todo esse processo revolucionário, todo esse processo de modificação na sociedade, todas essas transformações na economia, o quanto modificou a vida do cidadão. Hoje, nós temos aí inúmeras pessoas trabalhando e quando muda alguma coisa, nós já vemos o quanto isso reflete na sociedade. Imagine nesse período. Desta maneira, surgem as primeiras fábricas que abrigavam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deveria operar uma máquina específica para realizar a sua tarefa. Era mais vantajoso para a burguesia, repito, ter máquinas do que operários. Porque, muito embora nós tivéssemos ali muitos operários, alguns deles poderiam adoecer. Então, eu tendo uma máquina muito mais avançada, seria muito melhor para eu, que sou dono de uma fábrica. Nesse período, trabalhavam mulheres, crianças dentro dessas fábricas. Ô tio, e qual era a vantagem de ter uma criança dentro de uma fábrica? É simples. As crianças têm bracinhos pequenos. As crianças são menores. Se encaixam em lugares que os adultos não se encaixam. Então, eles poderiam trabalhar não só na limpeza das máquinas, mas também arrumando as máquinas e etc. Aconteciam alguns acidentes, tio? Aconteciam. Muitas crianças acabavam perdendo até membros de seu corpo. Aí nós temos uma pequena gravura representando uma indústria, né, nesse período. Quais eram os problemas que eram enfrentados? Então, primeiro de tudo, baixa remuneração. Ou seja, o dinheiro em que eles ganhavam era baixíssimo. Condições de trabalho subhumanas, ou seja, trabalhavam em condições que não davam apoio, auxílio suficiente à sua saúde. Vida subhumana. Então, além do trabalho ele ter aquela característica difícil, a própria vida do proletário era difícil, enfrentava todos esses problemas. Mas e aí, meu aluno? Eu digo, como resolver isso? Isso parte dos burgueses? Não, porque alguns burgueses não estavam nem preocupados com toda essa dificuldade. Então, vai partir de quem? Dos próprios trabalhadores. Percebam que está acontecendo aí um manifesto dos proletários fazendo pedidos. Então, vejam, esses proletários associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores jornadas de trabalho e também aumento dos seus salários. A mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia. Transportes, agricultura, pecuária, todos os outros setores da economia, inclusive até mesmo no aspecto cultural. Então, perceba o quanto um problema acabou sendo solucionado através quando os trabalhadores puderam reivindicar os seus direitos. Agora, nós temos uma divisão de sociedade no trabalho. Ou seja, de um lado, nós temos a burguesia industrial financeira, a qual era a dona das fábricas, e nós temos a outra classe, o proletariado. Inclusive, meu aluno, existe um teórico muito famoso que ele também fez muitas obras sobre essa relação, essa classe social, assim como o definia, que é o Karl Marx. Então, se vocês quiserem aprofundar seus estudos, nós temos um dos principais. A discordância? Muita. Mas se você analisar com um ponto crítico, não suas ideias, mas o aspecto cultural,
o meio o qual estava inserida toda aquela história e você conseguir retirar dali conhecimento, você já está ganhando com isso. A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia da burguesia na ordem econômica, ou seja, estavam igual aquela musiquinha que a gente conhece. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, isso mesmo. Ao mesmo tempo, acelerou também o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas dos sítios para as cidades, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Era o início de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos, ou seja, se dividia entre a burguesia e se dividia entre o proletariado. Observem aí que nós temos também uma pintura retratando todo esse cenário. O Estado, agora, ele passa a fazer cada vez mais parte da economia. Ele começa se destacando, ele começa intervindo na vida do cidadão. Então, relembrando, nós temos a burguesia e o proletariado, quase não sai, mas aí nós temos algumas charges, como você consegue perceber. O burguês com um saco de dinheiro na mão e você percebe que na cabeça dele está saindo uma espécie de fumaça. Então, se você prestou atenção direitinho na aula, você vai ver que essa fumaça representava toda aquela poluição das indústrias. E do outro lado, os trabalhadores. Perceba que nessa charge, os trabalhadores estão da mesma forma e têm os mesmos rostos. O que isso significa? De que os trabalhadores eram vistos como todos iguais, ok? Então aí tem uma crítica que a gente pode tirar várias informações. Final da aula sobre a introdução à Revolução Industrial. Ô tio, então quer dizer que tudo isso que o senhor falou agora foi a Revolução Industrial? Não. Nós fizemos uma breve introdução, nós acabamos de criar uma base para que você compreenda qual assunto estamos estudando. Então a Revolução Industrial ela se divide durante anos, mas aqui o tio acabou fazendo a base para vocês. Iremos posteriormente criar vários vídeos, estarei aqui no canal mostrando para vocês tudo sobre essa revolução. Então o tio deixa aí uma frase motivacional para você. Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão, tá bom? Então essa aí foi minha aula. Eu agradeço a você que prestou atenção e muito obrigado. Tchau, meu aluno!